vocês estão lindos. Obrigada. Muito bom ver esse auditório lotado, né? As pessoas curiosas, crentes ou descrentes, mas todos são bem-vindos, certo? Então, o nosso programa de hoje tem como título Mãe de Todos os Santos e Afro-Brasilidade, certo? Antes de tudo, quero agradecer à Faculdade de Vale do Jaguaribe, nas pessoas do professor Antônio Henrique, nosso diretor de marketing, Garcia Júnior, a nossa Claudinha, que é do IVJ, já que o programa é uma parceria do IVJ com a FVJ, que foram as pessoas responsáveis de tornar este evento possível. Ao setor de comunicação, que trabalhou super bem, como sempre, e ao de infraestrutura. Então, vocês não têm noção do que é um evento aparentemente simples, mas quantas pessoas estão envolvidas, certo? Ok? Então, eu vou começar chamando a nossa primeira convidada, que é a Paula Georgia. Vem para cá, Paula. Aplausos, né? Obrigada, Paula, pela presença. A Paula, ela é filha de santo da Mãe Zimar. Ela é arquiteta, fotógrafa e assessora técnica da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Aplausos, né? Boa noite, gente. Obrigada pela calorosa recepção. Obrigada ao Garcia, à Ábida, desculpa, à Faculdade Vale do Jaguaribe pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e dividir um pouco do que é essa experiência que a gente vive tão intensamente dia a dia. E aqui do meu lado, seja bem-vinda, Paula. Aqui do meu lado direito, nós temos o Leno Farias. Ele é filho biológico da Mãe Zimar, é um dos filhos da Mãe Zimar, e ele é Ogã, ele vai explicar para vocês o que é um Ogã, historiador e articulador político. Este moço aqui é o Leon, mas não é o Leão da novela, é o Leão da vida real. Ele é neto da Mãe Zimar, que é um dos filhos do nosso querido Leno. Também é Ogã. É jovem, mas ele é Ogã. Aplausos também. E aí agora vem a nossa convidada, a quem vocês tanto estão esperando. Olha só. Ela nasceu no dia 3 de abril de 47, em Fortaleza, em plena Sexta-feira Santa. Ela é filha do seu Josué, que era um policial militar, e a dona Consuelo, uma católica fervorosa. Dessa união foram 12 filhos, 6 mulheres e 6 homens. Ela é devota de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora das Graças. Ela é filha de Ogum, o orixá da guerra, e Iansã, a orixá dos ventos e das tempestades. Mãe Zimar, como é conhecida, é mãe biológica do Rony, do Leno, da Ludmila e é avó de 5 netos. Como mãe de santo, de maior representatividade no Ceará, ao todo são 130 filhos de santo e 30 netos. Uma família enorme, né? Como parte da missão espiritual que começou aos 7 anos de idade com o avô Gastão, ela foi firmada aos 14 anos no terreiro Rei do Cangaço, do pai Zé Alberto. Ela já percorreu o Brasil, da Bahia ao Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro ao Pará. Fora do Brasil, ela passou, sabe por onde? Bolívia, França, Itália, Alemanha, Suíça, Bruxelas, Portugal, Espanha, África e Cuba. Não é mole. Em 20 de novembro de 2013, ela teve a vida retratada numa cinebiografia, como vocês terminaram de assistir, Mãe de Santo, Teu Nome é Zimar, de Lília Moema. E no dia 25 de junho de 2018, ela foi diplomada pelo governo do Estado do Ceará como mestra da cultura e como um tesouro vivo da cultura. E nós trouxemos aqui os diplomas dela, recebido pelo governo do Estado do Ceará, tá? Para mostrar para vocês.
é este certificado que um mestre da cultura, um tesouro vivo da cultura recebe. A Mãe Zimá, ela é como diz o escritor uruguaio Eduardo Galeano, é alguém que cura tocando e cantando e contando também, porque isso é uma forma de curar. Então, a gente agora vai chamar a Zimá Ferreira da Silva, a Mãe Zimá. Muitos aplausos. Então, esta é a Mãe Zimá. Não é, Mãe Zimá? Boa noite, gente. A primeira coisa que ela disse quando ela pisou no nosso solo foi: essa faculdade tem uma energia muito boa do caramba. Isso é muito bom. Mãe Zimá, a primeira coisa é agradecer pela senhora ter vindo aqui. E o que é uma mãe de santo, de fato? Explica pra gente o que é uma mãe de santo. Mãe de santo é cuidar dos seus filhos espiritualmente, olhar o outro lado que a gente não pode fazer, encontrar alguém que nos ajude. Mãe de santo é tudo isso de bom, quando se dedica àquela religião. Essa é a mãe de santo. Eu gostaria de cuidar de todos vocês. Como diz a Mãe Zimá, como é o seu lema na sua casa, Mãe Zimá, da porta para dentro? Do portão de fora para lá não é nada, mas da porta para dentro, todos são meus filhos. Porque é muito bom você ter os filhos que lhe ajudam a ajudar a casa. Não é ajudar em dinheiro, não, porque as pessoas acham que o mundo é feito só de dinheiro. Não, ajudar espiritualmente, com carinho, com amor, com atenção. Isso aí é ser mãe de santo. E os meus filhos, os que eu pari, os que eu não pari, da porta da frente para trás são todos iguais. Eu não vejo diferença de qualidade nem de cor. São todos meus filhos. Mãe Zimá, e como começou essa sua missão espiritual? Começou com que idade, em que momento a senhora sentiu que iria se tornar mãe de santo? Eu era muito pequena, tinha meus 7 anos, quando eu recebi o meu primeiro caboclo, na casa do meu avô. E foi assim um absurdo, porque a minha família era muito católica, era, não é, meus pais, e achavam que aquilo era uma coisa do outro mundo. E existia muito preconceito. Hoje é menos, mas já existia demais. Os meus 14 anos, eu fui para a casa do meu pai de santo, e de lá só saí quando ele partiu dessa para outra. E eu recebi meus caboclos lá na casa do meu avô, que ele era espírita, e eu também trabalho na mesa branca. E ser mãe de santo, para mim, é muito importante, porque eu cuido da saúde, eu cuido da vida e cuido do amor de cada um que batem na minha porta precisando da minha ajuda. Mãe Zimá, a senhora falou de caboclo. Como é que essa hierarquia se tem? Essa ordem de orixá, caboclo, guia, santo, quem é que vem primeiro ou não tem essa ordem? Olha, eu não entendo de candomblé. Meus filhos são todos raspados no candomblé, não entendo. Não entendo porque a minha religião é outra. Eu sou, como diz o povo, macumbeira, né? E o pessoal diz assim, lá vem a mãe de santo, não, lá vem a macumbeira, entendeu? Mas eu não entendo de candomblé. Eu recebo os caboclos, recebo os Exu, que para mim todo mundo acha que o Exu tem parte com o demônio. Não. Para mim o Exu é o escravo do orixá. É quem ajuda a gente crescer e melhorar. Eu penso assim. Eu tenho essa convicção.
Leandro, você como historiador, filho da mãe Zimá e do candomblé, qual que é essa diferença básica entre a Umbanda e o candomblé? Boa noite. É meio complexo assim a relação, que você parece que não entende. Mas a mãe dele é de Umbanda, ele é de candomblé. A minha casa de candomblé fica em Salvador. Eu sou filho de uma senhora que é muito amiga da minha mãe, que chama-se Edenes, né? Dona Edenes é filha de Santa Dona Menininha, minha raiz é Cantuá. E assim, mas e sua mãe? A minha mãe me deu a vida. Eu sou uma partícula dela. Eu sou parte dela. Ela não podia zelar espiritualmente de mim porque eu sou um pedaço dela. Então a gente não pode cuidar da gente mesmo, por consequência do filho. Isso faz parte do negócio chamado cosmovisão. Vocês devem saber o que é, todo mundo aqui, a grande maioria é universitário, mas para quem não é, cosmovisão é como a gente enxerga o mundo. Por cima, bem por cima, mas é isso. E a nossa cosmovisão é africana. Nós estamos na 5ª geração de terreiro, né? O bisavô Gastão, e vem até os meus filhos, meus sobrinhos, todo mundo é macumbeiro, né? E acaba que a gente ingressando nessa perspectiva do candomblé, né? E se iniciando nisso. São duas culturas distintas. Para você entender o terreiro, você tem que ter uma visão de uma perspectiva de cultura, de povos. Foram 6 milhões de africanos escravizados no Brasil. Essa região da América, Brasil. Mais um bom percentual, eu acho que mais 4 milhões dividido no resto da América. Mas quem mais recebeu fomos nós. Aqui no Ceará, principalmente o povo banto, que é o que dá origem ao que nós chamamos hoje aqui de catimbó, que é o que a mamãe faz. E que dá origem ao que o povo chama de umbanda no Ceará. Que a umbanda no Ceará ela tem vários recortes. Um deles é o catimbó. Tem a jurema, tem o terecô, tem o xambá, tem vários nomes, gente. Mas todo mundo generaliza como umbanda. Essa cultura tem um viés de matriz africana, que é banto. E a nossa colonização africana, na sua grande maioria aqui no Ceará, é banto. É o povo que fala a língua Kikongo, umbundo, quimbundo. Leno, que língua é essa? É uma língua que sofreu muita influência do português. Ou melhor, o português do Brasil sofreu muita influência dessas línguas. Tipo, camundongo, moleque, bunda, gogô. Né? E esse povo foi que deu essa formação. Acaba que esses traços trazem informações para o que nós construímos de religiosidade afro-brasileira. O candomblé é uma religiosidade de matriz africana. É reconstrução no Brasil em forma de comunidade, o que outras pessoas chamariam de quilombo, nós chamamos de Ileaxé, de matrizes africanas, ou banto, ou fon, ou iorubá, divisão linguística que vocês encontram nesses livros de antropologia. Qualquer coisa, vocês perturbam a professora de antropologia de vocês. A outra coisa é a questão de construção de identidade. É uma identidade de matriz africana. Então, vai sofrer influências do catolicismo popular. Não estou falando do romano, estou falando do popular, né? Do culto às santas almas, das benzedeiras, da pagelança indígena e desse candomblé de Angola e Congo. A origem é essa mistura cearense, que tudo que a gente faz bem feito. Então, a gente tem um bom catimbó. Isso é a mudança, a similitude. Né? A grande diferença é que o candomblé é cultura, o candomblé alaquetu, ou o candomblé banto, o candomblé cultura, orixá, vodum e inquice. A umbanda, catimbó, terecô, jurema, também os cultua, mas numa outra perspectiva. Eles são chefes de linha. E tem vassalos que vêm falar em nome deles. Há um processo de iniciação diferenciado em cada uma delas. Mas a questão é cultural. Entender o povo de terreiro é entender uma perspectiva bem mais ampla em relação à cultura. Nós temos idiomas diversos e cada comunidade dessa tem uma língua própria. Nós temos costumes alimentares diferenciados, geralmente uma alimentação limpa. Procuramos comprar no mercado, nas feiras, na agricultura familiar, na produção sem agrotóxico.
Nós temos um processo de indumentária diferenciado, a gente se veste, a questão estética é muito importante para a gente, é uma autoafirmação, e a questão religiosa. Então, não é só religião, é uma cultura bem mais ampla, diversa, é uma policultura díspare da cultura eurocêntrica que é propagada e vendida por vocês. Tipo, vamos falar do calendário cultural e por que a mamãe se torna uma mestra da cultura do estado do Ceará. Eu fiz parte do Conselho Nacional de Cultura, essa moça ali também. Eu fiz parte do Conselho Estadual de Cultura. E uma das provocações que eu fiz lá com o Piúba foi: o nosso calendário cultural é um calendário judaico-cristão. A gente tem o Carnaval, a gente tem a Semana Santa, a gente tem o São João, a gente tem a Páscoa, tem o Natal, tem todas as comemorações são judaico-cristão. E a formação do povo de matriz africana, que deu origem a toda uma cultura dentro do estado do Ceará. O samba, o mando só é contemplado no Carnaval. Inclusive na perspectiva de mestre da cultura, que tem índio, tem Bumba Meu Boi, tem tudo. Mas não tinha ninguém de terreiro. Provocando isso, não, Helene, foi iniciativa sua? Não, os filhos de Santo da Mamãe, eu fiquei sabendo depois, eu era do conselho, fiquei sabendo depois. Os filhos de Santo da Mamãe, principalmente o Cleber Viriato, que foi quem fez o filme, fez um dossiê da vida da mamãe, que ele tinha tudo, sabia mais da vida da mamãe do que a gente, filho dela, e levou para o Ismael por Deus e para o Gilmar. Eles construíram uma proposta e encaminharam, e a mamãe foi aceita como mestre da cultura. É a primeira no Brasil a ser reconhecida como mestra da cultura tradicional de matriz afro-brasileira. É um passo importante no reconhecimento de uma identidade, numa quebra de paradigma do tal do racismo religioso. Tá? Então, eu acho que deu para dar um pontapé, né? Com certeza. Só aproveitando enquanto o microfone ainda está na sua mão, Leandro, o que é ser filho da mãe Zimá, falando como um filho biológico? Ter uma mãe como a mãe Zimá. Como é isso para você? Quer que eu fale a coisa boa ou ruim? Não sei, ela quem sabe. A coisa boa é que a gente conhece um monte de gente. A coisa ruim é que a gente conhece um monte de gente. Não só isso. Por exemplo, a mamãe, ela tem 2 casas. Uma que ela mesmo já disse numa conversa nossa informal, ela foi dar uma palestra num grupo de teatro, há uns 2 dias atrás, e a gente perguntaram onde é que ela morava, ela disse: eu moro na casinha, uma casa na Domingos Olímpio, uma casinha pequena, eu acho que passa aí no filme. Que foi seu Zé Pilintra que deu para ela. Ela não consegue sair de lá. E o terreiro, que tem toda uma história que, se vocês puderem que ela conte, é muito bonita a história. Intrigante. Mas na casa da Domingos Olímpio, por exemplo, eu sempre morei próximo dos meus padrinhos, mas todo dia eu ia lá perturbar a mamãe. Minha madrinha e meu padrinho são a irmã dela. Morava vizinho, assim. A casa, e o meu irmão morava lá. E o povo, 5 horas da manhã, estava: mas, irmã! O meu irmão adolescente não gostava muito. Quando dava meio-dia, o povo estava: mas, irmã! Quando dava 10 horas da noite, a gente tinha que pedir o povo para ir embora, porque senão o povo estava lá. Então, em compensação, a gente conhece muita gente. Por onde a gente vai, a gente conhece. Pô, o filho das irmãs, hoje é o Lena, é o Rony. Mas sempre quando a gente era pequeno, a mamãe, assim, a mamãe é uma pessoa que lá do pessoal da cultura, Maracatu, de Afoxé, todo mundo conhece a mamãe. Povo de terreiro, que é quem está nessas brincadeiras e tal. Então a gente assistiu o Carnaval na Domingos Olímpio, era sempre bem recebido. Eu virei mestre de batuque de maracatu, foi ela que viciou a gente nesse negócio de ver maracatu. Tem toda uma coisa boa. O conhecimento, né? Através do conhecimento que eu aprendi no terreiro, através da mamãe, através dos meus mais velhos, eu acabei arrumando... Eu trabalho com arte e educação, eu trabalho com percussão, aprendi no terreiro. Toquei muito tempo no terreiro do pai de santo dela, do finado Zé Alberto. E a questão que ela fala política, eu fui coordenador de saúde da população negra em Fortaleza, na gestão da Luiziane, e foi por conta desse conhecimento da prática tradicional de saúde que a mamãe faz. Conhecimento das ervas, das folhas, dos banhos, dos passes, dos ebós, das coisas, e acaba que o pessoal chamando a gente para ir, e tem muito conhecimento. Conhecer gente é um negócio bom, e conhecer gente é um negócio ruim. Então, eu acho que essas são as 2 faces da moeda da relação como filho. Certo.
Antes de voltar para a Mãe Zimá, queria saber da Paula, como foi esse encontro com a Mãe Zimá até você se tornar filha de santo dela? Então, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei uma pesquisa. Eu venho da arquitetura, mas sempre fui apaixonada por antropologia. O Leno sabe um pouco dessa história através das pesquisas por conta da imagem também. Cheguei na fotografia de volta, eu fotografava desde criança, eu tenho um avô fotógrafo, e cheguei de volta na imagem, já quase finalizando a faculdade de arquitetura, através das obras do Pierre Verger e do José Medeiros, que é um trabalho pioneiro. Acho que todo trabalho com matriz africana, que evidencia muito a matriz africana, ele é um trabalho pioneiro no Brasil, independente de quem esteja fazendo de alguma forma. E naquela época, década de 50, era o maior absurdo para o jornalismo, de alguma forma, fazer com que aquilo fosse uma matéria porque eram rituais extremamente sagrados e que não tinham divulgação pública como o jornal Cruzeiro fez. Foi isso que me trouxe, porque eu fiquei muito curiosa em saber que coisa tão bonita, estética era aquela. Entrei na fotografia. Naturalmente, os percursos foram vários. Cheguei à Secretaria da Cultura do Estado, através de outros percursos no campo da produção cultural. E, bom, passei a trabalhar com patrimônio cultural, que era uma coisa que eu tinha ideia, já convivia, já vivia meio que na veia isso, mas não tinha uma clareza se de fato era aquilo. E aí, um belo dia, eu me deparo com os mestres da cultura, através da lei que a gente tem desde 2003, desculpa. Foi feita na gestão da Cláudia. 2004, 2003, 2004, mas é porque ela é de novembro de 2003. Depois foi que ela foi regulamentada. Ela foi regulamentada. E aí, com isso, a gente passou por vários processos, vários mestres foram... E aí eu comecei a conviver muito com essas pessoas. Dentro da fotografia, eu já pesquisava um pouco de religiosidade popular, mas ainda muito ligada à questão do catolicismo, das figuras das beatas, principalmente. Sempre teve não que eu fosse muito ligada a isso, mas sempre teve um pouco do protagonismo feminino dentro desse processo. Cheguei à beata Maria de Araújo, a beata Mocinha, depois a mãe Dodô, lá em Juazeiro, a dona Maria do Horto, que aí sim já era uma mestra da cultura. Essas eram mestras, digamos, em memória, digamos assim, eram pessoas que poderiam ser consideradas mestres. Um mestre, na verdade, é aquela figura que se destaca no meio da sua comunidade e ele faz um trabalho que, primeiro, ele tem uma função social. Ele transforma, a partir do seu saber e do seu fazer, uma realidade. Ele adquire, naturalmente, respeito. Ele precisa ter muito amor pelo seu trabalho e, ao mesmo tempo, também ele dá muita liberdade a quem está participando desse processo para que ambos possam trabalhar em comunhão constante. Isso é ser um mestre. Além disso, ele preserva todo um saber cultural que vem de uma ancestralidade. Normalmente, o mestre ele não é mestre... Primeiro, ele já não é um mestre sozinho, ele precisa de uma comunidade para legitimar o seu processo. Segundo, ele também não vem sozinho na sua família. Normalmente, ele vem trazendo essa carga muito bonita de geração em geração. Chegar à Mãe Zimá foi meio que um pouco trazer essa trajetória como bagagem. Um belo dia eu ligo para ela e digo: Mãe Zimá, sou amiga do Clébio, que é o diretor do filme. O Clébio é um colega lá da secretaria. Mãe Zimá, eu sou uma figura que estou sempre perto dos mestres. Ela deu uma risada. E aí ela disse: pois não. Eu disse: pois é, eu estou querendo conhecer a senhora, porque a senhora foi titulada. E uma das coisas que eu me preocupo muito é com, principalmente, a preservação não só de ser um mestre da cultura, mas também ser respeitado como um doutor em cultura popular, porque eles são reconhecidos como notórios saberes em cultura popular pela Universidade Estadual da UES. Foi muito bonito ver a primeira titulação que aconteceu em 2016, lá em Limoeiro, no Encontro dos Mestres, o Encontro Mestres do Mundo. Bom, a gente aqui está bem próximo, então acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse evento. É um evento que sempre acontece por volta do final do ano, novembro, e reúne todos os mestres em uma verdadeira grande festa. Então, cheguei à Mãe Zimá por conta dessa situação,
E eu já era iniciada na Umbanda de alguma forma, mas não tinha a coisa do ritual diário e constante, e a prática, principalmente respeitosa, que a gente naturalmente precisa ter. Então, foi com a Mãe Zimá que eu me tornei filha de santo, de verdade, porque a escolhi como mãe, e ela me escolheu como filha também. E isso é uma relação de muita cumplicidade, de muito carinho. Eu acho que o Clébio termina sendo o contato de todo mundo, né? Porque o Clébio, foi pelo Clébio que eu cheguei na Mãe Zimá e liguei para ela, eu disse: a senhora não me conhece? Foi Mãe Zimá, mas eu quero jogar o baralho com a senhora. E ela disse: pois você vem aqui na quinta-feira, 2h da tarde que eu jogo. A senhora lembra quando eu fui? Eu cheguei lá, e aí a gente começou a conversar, a conversa super fluiu, e então a Paula Georgia, falando do Clébio, que é o produtor executivo desse documentário, né, e o idealizador junto com a Lília Moema, ele sempre permite com que a gente chegue à Mãe Zimá, até por ser filho de santo dela também, que ela diz assim: o Clébio é o meu fofinho, que eu gosto muito, né? Mas, Zimá, mas me diga uma coisa, como foi essa história do terreiro, da construção da Casa de Santo? Bem, é o seguinte, quando meu pai de santo partiu, a gente fica sem ninguém, não sabe para qual lado a gente corra. E eu tinha feito um trabalho lá na minha casinha, como diz o meu neto: volta, vai para a tua casa, eu vou para a casa grande. A casa grande é o terreiro. Eu sempre trabalhava na minha casa pequena, na casinha, como diz o Vinha. E eu fiz um trabalho para um senhor que ele morava pro lado de Belém, do Pará, para acolá. Aí a minha preta velha disse para ele que ele fosse embora, porque senão ele ia perder tudo que ele tinha. E ele saiu por aqui comigo, como se eu tivesse culpa. 4 meses depois, ele voltou na minha casa, me pedindo para me dar uns banhos dele e acender umas velas, para ele vender a última máquina que ele tinha. Ele tinha montado aqui um negócio para fazer portão, essas coisas. Eu disse: vamos lá. Ajudei, ele vendeu e foi embora. 4 meses depois, eu recebi pelos correios 2 espadas dentro de uma caixa. Quando eu abri, eu digo: para que eu quero isso? Joguei em cima do meu guarda-roupa. Doutora Adaide me pediu para mim fazer um trabalho para ela vender uma casa em Brasília. E se ela vendesse a casa, me daria um dinheiro bom. Mas pai de santo está acostumado a ouvir essas palavras. Você que sabe disso. Nunca se concretiza, né? Aí eu fiz o trabalho dela e ela vendeu a casa dela, na época, por R$275 mil. Era muito dinheiro, cruzeiro, sei lá. Aí ela chegou lá em casa e disse: minha mãe, me dê aí o seu CPF e a sua carteira. Aí eu dei. Ela foi no Bradesco e abriu uma conta para mim, com 5.500 cruzeiros. Era dinheiro que eu digo: para que eu quero esse dinheiro, meu Deus? Uns 3 dias depois, chegou um amigo meu lá em casa e disse: mas eu tenho que colar um terreno para te vender. Eu digo: me vender? Sim. Aí me botou dentro do carro e fui olhar o terreiro. Lá de casa para o meu terreiro é muito distante. E já é na estrada de quem vai para Maranguape. Quando eu cheguei lá, tinha uma velhinha acesa assim no canto. Eu disse: esse homem é macumbeiro. Aí perguntei para ele: o senhor vai vender o seu terreno por quê? Ele disse: porque o homem engravidou a minha neta e eu cortei os testículos dele. Eu digo: Ave Maria. E se eu não for embora, eles vão me matar. Eu digo: quanto é o seu terreno? Ele disse: 200 cruzeiros. Eu passei o cheque, dei a ele e fui-me embora. Eu disse: perdi meus 200 cruzeiros. 1 mês depois eu voltei. Cheguei lá, ele estava no mesmo canto. Eu digo: o senhor não foi embora? Ele disse: não, porque falta 30 cruzeiros para eu poder ir embora. Está aqui os 30. Mandei ele embora. Aí levantei o muro, mandei cortar todas as plantas que estavam de lado, muita planta, porque lá era muito deserto. E comecei a levantar a minha casa. E as 2 espadas que eu joguei em cima do guarda-roupa, até hoje está lá no meu terreiro. Foi assim que eu construí o terreiro. Fiz o barracão, fiz uma outra parte, e um banheiro e uma cozinha. Depois a gente vai indo e levanta e faz tudo.
Foi assim que eu levantei minha casa. E hoje, dia de sábado, sexta, sábado e domingo, as criançadas que hoje já são tudo grandes, me chamam tudo de vó. Eu faço uma sopa e dou a eles. Hoje eu já estou dando os filhos deles. Entende? E aí eu fiz a casa de Ogum. Me sinto bem lá como se fosse o meu mundo. É o meu mundo. E todos vocês estão convidados para conhecer a casa de Ogum. Na rua José Maurício, 800, no Parque São Vicente. Foi assim que eu fiz a minha casa. A casa, eu digo sempre que uma casa não é minha, é de Ogum. Eu sou empregada dele, entendeu? Eu trabalho dentro lá demais. Mas eu sinto segurança e firmeza. Faço as minhas garrafadas, faço as minhas curas, faço as minhas amarrações, mato para o meu Zé Chu, mato para o Zé Chu dos meus filhos. E aí vamos para frente. Já estou com meus 72 anos, é possível que eu vou passar o resto da minha vida batendo macumba. Só um pouquinho, segure aí, que ainda tem umas perguntinhas para a senhora. É interessante, alguns alunos já me fizeram essa proposta, tá, Mãe Zimá, da gente ir lá na sua casa de santo. Eu disse que isso ainda ia ser pensado. Né? Dia 6, porque ela está convidando todo mundo para o aniversário dela, no dia 6 de abril, não é, Mãe Zimá? É, o meu aniversário. Vai ter a feijoada de Ogum. Lá. Aí ela tem a feijoada de Ogum. Pode ir, não tem problema, todo mundo come feijão. Mas isso que ela está falando da Casa de Santo, eu tive a oportunidade de ir lá também, conhecer esse cotidiano dela, e que realmente é algo muito intenso. Né? Uma coisa, a Paula concorda, e os filhos e o neto, é que a Mãe Zimá, ela vive 24 horas em função dessa relação com a religião. É uma relação muito íntima, e isso é muito interessante, a forma como ela recebe as pessoas, independente de cor, de carro, se der um carrão, ou se vai de bicicleta, ou se vai a pé, ou se vai de Uber, não interessa. E no dia que eu fui lá, porque ela disse que eu tinha de ir lá para tomar uns banhos, né? E ela falou das ervas dela, estou aproveitando para falar, que é muito interessante, são 6 baldes para você tomar banho de caneca. Então, fazia muitos anos que eu não tomava banho com balde e caneca. Vocês imaginam o tempo que leva para você tomar banho dessa forma, né? Mas, Zimá, como que aconteceu essa sua experiência manipulando as ervas? Como foi que adquiriu esse conhecimento? A convivência com meu pai de santo. Eu também estive em Tabatinga, no Pará, numa aldeia de índio, entendeu? Da mãe Ayacã. Ela me deu um cruzo lá e eu aprendi muita coisa lá. E o tempo faz com que a gente aprenda. Eu também estive na África, entendeu? Aprendi. E por onde eu ando, eu procuro aprender. Eu tenho um santo que diz que eu andei e aprendi. Entendeu? Então, tudo isso, o tempo faz com que a gente aprenda. E a coisa melhor que eu acho na minha religião, na sua religião, e na religião de muitos, é você fazer o bem e a caridade. E isso aí é muito bom. Quem disser que macumbeiro não faz o mal é mentira, faz. Eu digo sempre lá em casa, eu não gosto de fazer o mal. E faço. Quem mexer com meus filhos que eu pari e os que eu não pari, aí vão sentir o peso da minha mão. Mas fora isso eu não gosto. Eu gosto de curar, de levantar, de juntar e crescer. Até hoje, eu não sei amanhã, porque amanhã é escuro e eu não enxergo. Todos os filhos meus que bateram na minha porta, até hoje, todos eles. Eu tenho bem umas 20 filhas de santo minha que moram na Europa. Inclusive, a última que foi agora foi para os Estados Unidos. Sinto muita saudade dela, que é uma filha de santo minha há mais de 30 anos. Mas em dezembro eu vou lá. A senhora é do mundo, né? Eu sou do mundo. A senhora fala. Mãe Zimá, quais são os principais casos que chegam lá? As pessoas querendo prosperidade, consertar relacionamentos, como é que é? Olha, chega muita gente com problema de saúde, entendeu? Tem uma filha de santo minha agora, que ela chegou do Pará, ela morava no Amazonas. Ela fez 5 cirurgias
E nenhuma das cirurgias que ela fez foi descoberto que ela tinha. E ela chegou na minha casa, bem magrinha, a Renata. E a minha preta velha fez a cura dela. Ela aumentou 18 quilos. Está trabalhando, o marido dela até da Marinha. Nem veio de lá para cá e ela não voltou mais para lá. Ficou aqui em Fortaleza. E eu gosto de curar. Mas chega muito com problemas amorosos. Muito. E eu procuro ajudar, porque a coisa melhor que existe é você viver bem com quem você gosta. E eu gosto de fazer isso. A mãe Zimar, para quem não sabe, é uma ex-enfermeira, ela fez enfermagem na UFC, né? Então há uma relação muito próxima com essa ideia do cuidado na enfermagem e o cuidado também dentro do mundo espiritual, né? Então isso é interessante, as aproximações daquilo que você escolhe para a sua vida profissional tem a ver com as nossas escolhas pessoais também, né? E aí, quais são os tipos de trabalhos que são mais pedidos para a senhora fazer? Que a senhora fala muito em trabalho, o que seria isso para quem não conhece essa linguagem? Bem, eu tenho filhas que moram fora, estão passando por problemas lá. Aí de mãe, o dinheiro está chegando por aí para a senhora matar para o meu Exu. Para abrir meus caminhos para isso, aquilo. Aí eu arreio muito para Ogum, arreio muito para Oxum, entendeu? Eu tenho a casinha do meu preto velho de Oxum. E amor, muitos problemas amorosos eu tenho dentro de casa. Mas quando chega lá em casa, eu procuro resolver esse problema para não encher meu saco, entendeu? Eu resolvo logo para poder ficar livre. Aí quando eu termino de fazer, dou os banhos. Ela falou sobre os banhos. Eu dou um banho de descarrego, um adoçamento de vida, um abrimento de caminhos, para dinheiros e negócios, para a saúde e a vida amorosa. Esse banho, quem entra na minha casa, todo mundo toma. Porque ninguém sabe o que é que tu traz de lá de fora, então tu já vai limpo. Entendeu? É um dos netos da mãe Zimar, né? Super jovem, mas ele já é um Ogã. Então, vou fazer essa pergunta para ele. O que é um Ogã, Leon? Bom, você fez uma pergunta difícil. Difícil? Como você disse, eu sou novo. Minha casa é em Salvador, sou a mesma casa que meu pai. E Ogã tem várias definições. Pronto, para mim, Ogã é aquele pai que está sempre presente na vida do filho. Por que um pai? Porque ele sempre está lá, ajudando o santo, está sempre presente, ele limpa, ele faz, ele vai, ele ajuda. Não é só ele ajuda o filho. Eu mesmo, quando eu fui fazer meu santo, eu tomei um cargo como pai de Ossanhe. Uma moça lá de casa que é de Ossanhe, e eu sou pai dela. Eu ligo para ela, pergunto como ela está, ela me liga, diz que não está muito bem. Você tem uma responsabilidade sobre essa pessoa? Tenho responsabilidade com ela. Quando estou lá, quando tem que dar ebó, ela me pede a benção, tudo mais. E para mim, Ogã é ser pai. É uma pessoa presente, que ajeite as coisas, que sempre lembre da casa, que sempre esteja presente. E o que é ser neto da mãe Zimar? Aí, é mais difícil ainda? Bom, assim, ser neto da avó é bom. Eu gosto, assim. Ela tem um amor muito grande. Como meu pai disse, adolescente, então, o dia todo lá batendo na porta e a gente lá querendo dormir. Lá dela a gente veio de viagem, você viu como é, toca de meia hora, de meia segundo. 5 minutos, né? Então, mas eu aprendi muito com isso. Quando eu era pequeno, eu passo aí no filme dela, eu estou do lado do altar, eu e meus 2 primos mais novos, estamos lá olhando ela e a gente sempre gostou. Eu, quando era pequeno, eu preferia estar no meio da rua, lá onde é o terreiro dela, eu brincava, mas quando eu estava lá dentro eu sempre aprendi. O que eu podia ver,
Eu via. E cena das imagens é bom demais. Ela nunca puxou na tua orelha assim? Puxou. Já? Por quê? Por qual motivo? Eu sou doido pra fazer uma tatuagem. Ela não deixa. Ih! E ela não deixa. Não deixa. E o interesse pela percussão foi dentro da Casa de Santo mesmo? O interesse pela percussão, meu pai, ele é músico desde pequeno, foi capoeirista, né? E... Quem quiser ver, eu tenho um vídeo dele jogando. E desde os meus 7 anos, que foi quando eu fiz o santo, raspei minha cabeça, eu toco desde os 7 anos, eu aprendi com ele, saí no solar, no maracatu solar, no kizomba, até hoje eu saio. E percussão é a minha vida, eu gosto muito, toco, quando estou sozinho em casa, não tem o quê? Coitado dos vizinhos. E pretende fazer faculdade do quê? Gastronomia. Eu tenho uma alma muito grande por comida. Gastronomia. Aqui nós temos gastronomia também. Leno, queria que você falasse um pouco da relação dos projetos sociais que você tem e a religião. Como foi que se deu essa relação? Bem, eu faço parte de um coletivo cultural. Esse coletivo chama-se Coletivo Cultural de Matriz Africana Ibilé. Essa palavra Ibilé é de origem iorubana, significa tradicional. Esse coletivo hoje está presente em 19 municípios do estado de Ceará. E é um coletivo que dialoga sobre políticas afirmativas para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, a partir do Decreto-Lei 6040. Tá? E eu, como desde cedo fui inserido dentro desse processo de articulação política para os povos de terreiro, eu acabei indo com muita frequência a Brasília e sendo convidado, junto com o senhor que chama-se Cleudo de Oxum, ou Lutogi, para compor um grupo de pessoas do Brasil, no governo Lula, para fazer um plano nacional de desenvolvimento para povos e comunidades tradicionais de matriz africana, o que chamam de terreiro. Tá? Nesse plano há uma política de desenvolvimento sócio, cultural e econômico. Econômico? O que é que terreiro tem a ver com o negócio de economia? Nós produzimos uma proposta de etnodesenvolvimento sustentável. Essa mesma perspectiva vocês vão encontrar em todos os povos tradicionais. E existem planos para desenvolvimento desses povos: indígena, quilombola, cigano, pescadores artesanais. São 28 povos, e dentro deles o povo de terreiro. E eu faço parte disso. Esse coletivo nasce dessa necessidade do povo de terreiro de construir e ter voz. Porque há uns anos atrás, várias pessoas iam nos pesquisar e não tinha retorno para a comunidade. Que retorno é esse, Leno? Por exemplo, o cara vinha, fazia um estudo, pesquisava a gente, escrevia um livro, ganhava um título de mestre, de doutor, de qualquer coisa, mas não tinha um retorno no terreiro. Não tinha uma política afirmativa, não tinha uma política de segurança, não tinha uma política de proteção, não tinha um respeito às pessoas de terreiro, não tinha um respeito à nossa cultura, à questão da alimentação. Por exemplo, a mamãe falou assim, da comida Exu. Exu, para a gente, é uma divindade que significa... A palavra Exu é iorubana e significa esfera. A tradução de Exu é esfera, a bola que move o mundo. O mundo é de Exu. Na cosmovisão da gente, Exu é tudo que a boca come. E quando ele se alimenta, nós sacralizamos aquele alimento e nós compartilhamos desse alimento. Para a gente, a questão cultural e social é muito mais importante do que para as pessoas que não vivem nessa cultura da gente. A gente precisa do nosso sagrado, do terreiro, da mãe de santo, do que a gente faz para os nossos ancestrais, para poder viver. Nós temos a educação sobre saúde, práticas ancestrais de saúde, que vocês chamam, e o SUS também chama de prática popular de saúde, que a gente fala, é tudo isso que a mamãe faz, são xaropes, são benzeduras, são folhas, são ervas, inclusive uma discussão acirrada com o governo federal, por conta de uma PL que eles querem empurrar goela abaixo, que é a 1335. Eu falo de lei pra caramba, né? E essa lei quer pegar o conhecimento da mamãe, levar para o laboratório, produzir as coisas
e dividir ao meio. O conhecimento é dela. O cara vai pegar toda aquela informação, vender e dividir por 3. Uma parte é do governo, uma parte é do laboratório, outra parte é da comunidade. Modelo biomédico, né? Aí mas aí o problema é o seguinte, não é que a mamãe vai... não, ela vai gerir, vai fazer com a comunidade. Não, não é assim não. É o conselho de 3 e 2 resolve para onde é que vai o dinheiro, tá? Então, o conhecimento é dela, a informação é dela, mas o dinheiro talvez não chegue nela. Então, a gente não vai discutir com eles. Por causa de uma outra lei que chama-se OIT 169, que é a Organização Internacional do Trabalho, artigo 7º, eles só podem fazer qualquer coisa com o povo tradicional se tiver uma consulta pública. E no dia da consulta pública a gente esvaziou em Brasília. Porque estava tendo uma discussão muito mais interessante, que era a titulação de terra do povo indígena, que eles estavam querendo derrubar, e aquilo dali não ia dar em nada mesmo, que a gente não ia passar o conhecimento da gente para ninguém. Ele nem deixa, e a bestada basta a carreira do pato, da Fies. Aí a gente foi e esvaziamos e levamos lá para o pessoal, lá para o Congresso, que era muito mais interessante. Então, assim, a gente constrói política afirmativa para o povo de terreiro. Povo. Nós somos povos. 6 milhões de africanos. Várias etnias, com culturas, com idiomas, com relações sociais diferenciadas, que vivem em comunidades, que é o terreiro que a mamãe tem, é o terreiro que ele tem, é o terreiro que ele tem. O terreiro é uma comunidade tradicional, a gente vive num formato diferenciado desse que a URB provoca em vocês. Ah, Helena, vocês não têm celular? Não tem, aquilo enche o saco, mas a gente tem que ter. Né? Ah, vocês não têm as tecnologias? Tem, nós usamos a nosso favor. Mas nós não somos regidos por ela. Nós somos regidos pelos nossos ancestrais, pelos caboclos, pelos encantados, pelos nossos mais velhos. Mamãe, eu tenho que fazer isso, o que é que eu faço? Meu filho, faça isso, faça isso. Ou eles mesmo, que ela tem uns repente, você está onde? Né? Já fez isso, já fez aquilo, o que é que está acontecendo? E de matriz africana ou afro-brasileira, que é a constituição do nosso povo. Isso é política afirmativa de reparação para a construção da equidade. Lene, diabo é isso, má. Um ditado de dentro do terreiro, negada. O negócio é bom quando é bom para todo mundo. Com certeza. É importante também a gente registrar alguns dos irmãos das outras casas de axé, que aqui estão, aqui de Aracati. Roberto, que é filho de santo lá em Cascavel, não é, Roberto? Que é professor da escola profissional de Beberibe. Nosso amigo aqui, pai Fabiano, que também está aqui, né? E todos aqueles que ainda não fizeram cabeça no santo, mas que de alguma forma têm a curiosidade ou busca o entendimento dessa forma de ser, de estar e pensar no mundo, que são os povos do afro-brasileiro, né? A mãe Zimá, além de enfermeira, mãe de santo, mãe, né, mãe Zimá e tantas outras coisas, ela gosta de cantar. Então, a gente vai cantar uma música agora, só para vocês sentirem... Não? Um ponto. Muito bem. O ponto são as canções dentro da Umbanda, tá? Vamos cantar um ponto e depois a gente volta a conversar. É todo mundo em pé, Manzimar? Não, eu só. Pronto. Pode começar. Aqui, ó. Seus ogãs. Ai, o meu pai é Ogum, vencedor de demanda. Quando eu venho na Ruanda é pra ajudar, filho de Umbanda. Meu pai é Ogum, vencedor de demanda. Quando eu venho na Ruanda é pra ajudar, filho de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, salve o povo de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Yara.
é Ogum, vencedor de demanda. Quando eu venho na Ruanda é pra ajudar, filho de Umbanda. O meu pai é Ogum, vencedor de demanda. Quando eu venho na Ruanda é pra ajudar, filho de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, salve o povo de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, que Ogum proteja todos nós. Esse é um dos pontos de Ogum, não é, mãe Zimar? Ponto de Ogum. Paula, existe alguma política específica dentro da secretaria hoje voltada para os povos afro, ou são projetos que são intermediados por ONGs ou iniciativas exclusivas, ou apenas essas iniciativas que o Leno mencionou? Existe algo mais específico dentro da secretaria para os povos do afro-brasileiro? O Leno responde essa pergunta melhor do que eu, inclusive. Na verdade, a gente tem os conselhos e a gente também tem alguns assessores técnicos que são específicos para cada demanda maior. No caso dos povos de terreiro, a gente tem uma assessora técnica lá dentro da Coordenadoria de Patrimônio, que ela cuida especificamente dos povos tradicionais. E aí vão todas as demandas dos indígenas, principalmente dos indígenas, dos ciganos e dos povos de terreiro, dos quilombolas, e que também cuidam de algumas manifestações. A gente, de verdade, como o Leno falou um pouco antes, algumas datas comemorativas nossas, elas têm um pouco não, elas basicamente são embasadas nos sistemas colonialistas pelos quais a gente passou. Mas a gente acabou de passar, que foi ontem, o Dia do Maracatu, a data magna do Ceará, que o Ceará é pioneiro em muitas coisas, inclusive na libertação dos seus escravos. E ontem também se comemorou o Dia do Maracatu, que é uma manifestação cultural nossa, que é completamente diferente do maracatu de baque virado lá de Pernambuco, que está no imaginário brasileiro muito mais enraizado, inclusive, do que o nosso. A nossa batida ela é completamente diferente, o Leno pode falar bem melhor do que ele tem mais propriedade nesse assunto do que eu. Eu vou para lá por uma questão, inclusive, de imagem, eu fotografo maracatu já há 3 anos, e é uma experiência fantástica, porque uma das coisas que eu falo muito, assim, o terreiro, é como ele diz, é uma comunidade, mas quando a gente sai do terreiro, o terreiro vai com a gente. É só quando a gente começa a comungar com esse processo que não é só religioso, ele passa a ter uma relação ética com você, com quem você se relaciona. Tem uma questão de respeito muito forte aí. Desde a comida, eu me lembro da primeira vez que eu cheguei para a mãe Zimar e disse: o que é que eu posso comer? E aí ela disse: porque eu tenho algumas obrigações por ser filha e por seguir algumas regras da religião. Então, determinadas comidas em determinados dias, algumas roupas eu não posso usar, algumas roupas em determinados dias eu preciso usar. Então, tem toda essa relação que a gente passa, porque a gente se dá esse direito de ter esse respeito, até porque a gente ganha numa série de coisas, que não necessariamente é um benefício só para mim. Na verdade, é um benefício que vai para o terreiro também, para quem está convivendo comigo. Então, isso é uma coisa muito legal. A secretaria ela está se abrindo para vários processos. Ela já vem num processo de evolução e é a secretaria mais antiga do Brasil. Estamos fazendo 52 anos esse ano. O Garcia já foi, talvez, a primeira mulher secretária, a Violeta Reis, que é uma pioneira em vários processos. Ela projeta um pouco o Ceará para o mundo e ela já veio para a secretaria um pouco com essa visão de potencializar ainda mais esse protagonismo que a gente já tinha aqui. Depois a gente vem com outra figura super interessante historicamente, que é a Cláudia
a Cláudia Leitão, vários outros também importantes, o próprio Paulo Linhares, que também abre outros processos de inovação, os mais recentes, que eu não vou ter muito essa memória, porque eu também morei 18 anos no Rio Grande do Norte, mas agora recente, com o Fabiano Piúba, esse diálogo com a sociedade civil ela ficou muito mais intensa. E não porque é o Fabiano, mas é porque o Fabiano ele é essa pessoa, de ser aberto, de estar com um amplo diálogo. E é muito interessante cruzar com os povos ciganos no elevador e ela dizer, nossa, que legal, hoje vocês estão subindo no elevador. Assim, que existe uma cultura que é diferente, gente, precisa ser respeitada. Nos dias de sexta-feira, as pessoas passam pela gente e dizem, nossa, mas você está de branco hoje. Gente, faz parte da cultura que a gente foi adquirindo naturalmente com o relacionamento, com o respeito, com tudo isso. Tá, pois não. Hoje, a nossa representante de terreiro dentro do CEPC, Conselho Estadual de Política Cultural, chama-se Mãe Mirela de Oxum, é daqui de Pindoretama. Conseguimos constituir dentro da Secretaria de Cultura um GT de expressões culturais afro-brasileiras. Desse GT, nós constituímos um grupo gestor de um edital. O edital está pronto. Semana que vem nós estamos perturbando o Piúba para saber cadê o edital. Né? Porque ele disse que está na CGE e ainda não saiu. Mas provavelmente esse ano, findando esse ano, no mais tardar, no começo do ano que vem, sai um edital específico para expressões culturais afro-brasileiras. E o bom disso tudo, pessoa física pode acessar, contanto que comprove a sua ancestralidade. Ah, mas eu sou negão. Ótimo. Comprova a partir de trabalhos culturais. Trabalho com dança afro, trabalho com música afro, trabalho com teatro afro, trabalho com bumba meu boi, com tambor de crioula, com cacoriá, com qualquer uma das expressões. Se você é de cultura, você tem como comprovar. Nem que seja uma foto 3x4, mas você tem, com o tambor na mão. Mas tem. E vai lá e participa do edital. E o bom disso tudo, briga nossa, tem um recorte específico para terreiro. Só o povo de terreiro. Por quê? Porque as expressões são muito grandes, gente. E a gente foi fomentar essa discussão, tá? Nós de terreiro temos uma cultura diferenciada, então precisamos disso. Eu não sou muito de falar bem das pessoas que são do governo, que eles têm a obrigação de nos atender bem. Estão ali recebendo para isso. O bom é que a gente faz amizade, tipo a Paula, que lá no terreiro da mamãe, filho de santo dela, a gente consegue chegar com mais facilidade. Mas o Fabiano, quando eu digo que o Fabiano não é de nada, é porque ele não é ligado a nenhum terreiro. O Fabiano é como diz a mamãe, é do mundo. Tem um irmão gêmeo, padre, Mas o Fabiano é assim, quando eu chego lá, bato na porta dele, não precisa... Se ele estiver desocupado, negado, ele recebe. E eu sei que ele não faz isso só comigo. Eu sei que o pessoal quilombola chega lá, que tem um GT específico. Eu sei que os índios chegam lá, que tem um GT específico. Eu sei que os ciganos chegam lá, tem um GT específico. Já foi montado uma proposta cultural mais ampla dentro dessa cultura. Tem muito que melhorar. Isso, nesse último ano, a gente discutiu muito. Tem muito que melhorar. Mas vamos combinar que do Aldo para cá, que a gente vem dialogando com a Secretaria de Cultura desde o Aldo. Aldo, Pinheiro, Guilherme, Piúba. Do Aldo para cá, a gente avançou muito. Inclusive, nessas duas últimas gestões, a gente deu um bom passo, que foi entrar no conselho, que foi o Guilherme, e o Piúba, realmente, o nome do homem é Fabiano, Piúba é apelido, negado. E o Fabiano recebe a gente muito bem. E o mais importante, ele senta e escuta. Porque quando eu não conheço um negócio, eu tenho que escutar para eu entender. E ele faz isso. Ótimo. Mas, Imá, a Paula Georgia falou de algumas restrições que ela, enquanto filha de santo, tem e obrigações. No caso da mãe de santo, a senhora tem restrição a algum tipo de cor, de comida? Como é que é essa sua rotina como mãe de santo? Eu não como frango. Não sei o porquê.
Eu não como carne de porco. Eu não tomo leite. Tirado da teta da vaca, não. Queria saber por quê também. E dentro do meu terreiro eu não como. Eu tomo um café, um suco e não consigo comer nada. Eu mesmo pergunto por quê, mas eu não consigo comer. A fruta. A ata. Gente, agora vamos abrir para vocês fazerem perguntas para qualquer um aqui, menos eu, né? Eu só sou a mediadora. Quem vai ser o primeiro a perguntar? Mãe Zimar, quando a senhora falou, estava falando do seu processo de iniciação, quando a senhora descobriu, a senhora falou que primeiro tomou um susto, né, a sua família e tal, e aí eu queria saber um pouco mais sobre essa questão da sensação. Como foi essa sensação que a senhora sentiu quando aconteceu a primeira vez? E hoje, depois dessa relação ter se estabelecido, né, dessa ligação ter se estabelecido, como é essa sensação de receber os caboclos? Quando eu era pequena, eu não sabia o que era. Eu senti muita dor de cabeça e muito problema de vômito. Hoje, lá na casa do meu Xangô, eu tenho uma pedra que eu fui feita. Entendeu? Que era da casa do meu avô. E ali eu recebi, eu não lembro. Quando eu voltei, meu avô me deu um banho. E depois eu fui para a casa do meu pai de santo, porque eu senti o mesmo problema depois que eu tinha 14 anos. Porque quando eu estava naquele período, me levaram para a igreja, eu tenho tudo da igreja católica, eu tenho. Eu sou batizada, eu sou crismada, eu tenho tudo isso porque a minha mãe me levava. No centro espírita, do irmão Cláudio, me lembro também. E depois que eu comecei a ir para a casa do meu pai de santo, ele começou a me dar meus banhos. E eu sentia a presença. Hoje eu vejo as coisas. Eu vejo, às vezes eu tenho medo, porque eu vejo demais. Entendeu? Mas hoje eu trabalho, para mim é uma coisa muito normal. Eu também já estou com 72 anos, eu comecei com 7, é muitos anos. E eu me sinto bem dentro da minha religião. Boa noite. Eu gostaria de saber como vocês se identificam um filho ou um pai, como o seu neto falou, né? Ele é bem jovem e ele já é pai de santo de alguém. Não sei se é assim que fala. Ele já é pai de alguém, ele falou aí que já é pai de alguém. Como vocês se reconhecem, como ocorre essa identificação? E a sua filha tem que ser mais nova do que você ou pode ser uma pessoa mais velha? Assim, não é minha filha de santo. No caso, eu sou pai do santo dela, porque Ogã é o pai, o significado da palavra. Então, quando eu tinha 7 anos, eu era muito curioso. E, fase de criança curioso, cheguei para minha mãe de santo e disse: o que é aquilo? Um quarto que tinha. Ela lá só entra quem é feito. Enquanto isso, essa moça estava no fundo da casa ajeitando uma comida para o santo dela. E o santo pegou e começou a subir as escadas. E isso a gente lá na cozinha conversando, e eu disse que eu queria fazer o santo. Enquanto isso, ela chegou e disse: Baba minha Ogã. Esse é o meu Ogã, meu pai. Então, a partir daquele momento, eu entrei, fiz o santo. A partir daquele momento, eu virei pai do santo dela. E isso já vem, o pai também tem Iemanjá como filha dele. E assim vai, cada um tem o seu. É eles que determinam, não só a gente. Deixa eu tentar te explicar. Essa história dele começa antes dele nascer. Quando a mãe dele foi fazer santo, eu falei para você, nós estamos na 5ª geração de terreiro na nossa família. A mãe dele foi fazer santo com as minhas 2 filhas, das outras 2, uma de Ogum, outra de Ançã. Não é por inveja da avó, não, é porque deu isso mesmo. Boa noite, pessoal. Eu acho interessantíssimo esse momento aqui, porque a gente acaba desmistificando certas culturas e certas educações que a gente recebeu no passado
E é super interessante a gente conseguir compreender, né, um pouco da cultura que está sendo mostrada aqui hoje. E aí, a minha curiosidade seria, geralmente todas as religiões ela têm um Gênesis e um Apocalipse, né? E aí eu queria saber como que se dá esse Apocalipse dentro da religião de vocês, se existe, né, no caso. Leandro, sua mãe pediu para você responder. Walking Dead, bicho. A gente fala sobre a questão da criação do mundo, do universo, mas a gente não tem uma discussão sobre o fim desse universo. A gente não acredita no pecado, o pecado é cristão, o judaico é cristão, a gente não acredita que vai arder na pedra de mármore, a gente não acredita em nada disso. A gente não acredita nem no bem nem no mal, a perspectiva de bem e de mal é humana. Se você quer o bem para uma pessoa, vai ser um bem. Se você quer o mal, vai ser o mal. Quando a mamãe no começo começa assim, eu não conheço o pai de santo, a mãe de santo, não faça mal a ninguém. Porque ela está ali como porta-voz do divino. Quem vai bater na sua porta é o cara bem ali que usa o terreiro como um espaço de consagração do seu alto ego e que de repente pode ser uma perspectiva extremamente nociva à natureza e à natureza dos outros. O mal está dentro do homem. A bondade também. E eles só são porta-voz do divino. E esse negócio de Exu faz o mal. Exu é uma criança, é Madé. É uma criança. E quando você quer que o menino vá na bodega, você dá um bombom para ele. Mas se você mandar ele para a bodega e dar um peteleco na orelha dele, ele compra o seu negócio, vem com os pintos dele até chegar. Entrega para você sorrindo. Menino, é boneco, é criança, né? Eu estou falando de criança, menino, quando a gente era, porque agora o menino a gente manda pelo aplicativo. Chega já! Né? É outra forma de comunicação, Exu também é comunicação. Então assim, a gente acredita que nós não somos o centro do universo. O galo é meu irmão, o pombo é meu irmão, a pedra, a água, a folha são meus irmãos. Terra, Onilé, é uma divindade criada e filha de Olodumare, de Deus. E nós não somos o dono. Na hora que a gente morrer, compadre, a terra continua, os ancestrais continuam. E a gente vai sair de um outro plano, nós acreditamos em novos mundos. A gente deixa de ser humano para ser ancestral. Então a gente vai retornar à natureza, do qual a gente saiu, nós somos partículas dessa natureza. Então, se houver um apocalipse nessa perspectiva, a natureza permanece. Só sai o que não presta, aí seremos nós. Vamos cantar o último ponto? Todo mundo de pé. Vamos pedir ao Oxóssi que nos dê um pão de cada dia bem melhor do que hoje e bem melhor do que amanhã. Oxóssi iluminou as matas virgem, Oxóssi iluminou este gongá, Oxóssi iluminou as matas virgem, Oxóssi iluminou este gongá. Valei-me, meu pai, valei. Veja onde eu passo, ilumine os caminhos por onde eu passo. Valei-me, meu pai, valei. Veja onde eu passo, ilumine os caminhos por onde eu passo. Oxóssi iluminou as matas virgem, Oxóssi iluminou este gongá, Oxóssi iluminou as matas virgem, Oxóssi iluminou este gongá. Valei-me, meu pai, valei. Veja onde eu passo, ilumine os caminhos por onde eu passo. Valei-me, meu pai, valei. Veja onde eu passo, ilumine os caminhos por onde eu passo. Oxóssi, Que lindo. aumente o nosso pão de cada dia. Para encerrar, Mãe Zimá, a sua bênção para todos nós, agradecimentos, enfim.
Fale o que a senhora tiver vontade de falar agora. Que Deus dê a todos a vocês a sabedoria, muita paz, muita luz, muito amor, muita compreensão na vida de cada um de vocês. E que algum sempre proteja e defenda cada um de cada vez. Axé. Helena, suas considerações finais. Gente, muito obrigado, viu? Leon. Obrigado. Obrigada. Paula Georgia. Gente, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Bom, quero agradecer mais uma vez à faculdade por essa oportunidade, a vocês que estiveram aqui nesse auditório belíssimo, lotado, que isso muito me enche o coração de alegria, né? E agradecer a Claudinha, que está ali, o Antônio, que não pôde estar aqui, o Garcia, né? O setor de comunicação, a infraestrutura, os irmãos das casas de axé que estão aqui presentes, muito obrigada. E um grande abraço, e como diz a mãe Zimar, axé. Tchau, gente.